Olá pessoal, vamos continuar então o nosso conteúdo da disciplina aí. A gente vai falar agora um pouco sobre arcos e ângulos, né? E depois a gente vai mesclar esses conteúdos que a gente tem trabalhado de trigonometria com a ideia da circunferência trigonométrica, né? Para a gente dar passos aí na nossa disciplina. Mas falando um pouco de arcos e ângulos, até numa perspectiva mais inicial, né? A gente tem que o arco geométrico é uma das partes da circunferência delimitada por dois pontos, incluindo esses dois pontos, né? Se esses dois pontos coincidirem, aí a gente tem o arco nulo ou o arco de uma volta. Então eu coloquei aqui, ó. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Então essa parte que está entre A e B, incluindo A e incluindo B, é o que a gente chama de arco AB. Nesse caso aqui, o ponto A e o ponto B estão no mesmo lugar. Então a gente tem duas situações: ou arco nulo, quer dizer que começa aqui e termina aqui mesmo, quer dizer que não tem nada, ou arco de uma volta, que começa aqui no ponto A, dá uma volta completa e termina no ponto B, que é esse ponto aqui. Beleza? Beleza. Arco e ângulo central, né? Todo arco de circunferência tem a mesma medida do ângulo central que o subentende, né? Então, por exemplo, assim, às vezes a gente vai falar de um determinado ângulo, né? Um ângulo de 30 graus. Então, você pode falar que esse ângulo aqui tem 30 graus e você também pode dizer que o arco AOB, que é esse aqui, ó, arco AOB, também é de 30 graus. É só para representar, é só para falar que não tem mudança no valor do ângulo em si, entendeu? Então, esse arco AOB aqui, ó, AOB, o ângulo central AOB e o arco AB, né? O arco AB, eles têm a mesma medida, né? Tipo assim, se for 30 graus, né? É porque a gente viu que quando a gente estudou circunferência, determinados ângulos associados à circunferência, eles dão diferença, um é metade do outro, então tinha uma relação que a gente via lá no estudo da circunferência. Então aqui é só para dizer o seguinte, ó, o arco AB e o ângulo AOB, eles têm a mesma medida, né? Em termos de ângulo, por exemplo, se for 30 graus, você pode falar que o arco AB é 30 graus e que o ângulo central AOB é 30 graus. É só para falar da mesma, né, da mesma medida em relação a ângulo aí, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo COD e o arco CD, eles têm a mesma medida. Então, se for, por exemplo, de 60 graus, então você pode falar que o ângulo central COD é de 60 graus ou que o arco CD é de 60 graus. Né? A gente vai ver depois, em outros contextos, que às vezes o exercício vai trazer no enunciado assim: o arco CD de 60 graus. Aí, às vezes, um outro exercício falando da mesma coisa vai dizer o ângulo central COD de 60 graus. Mas é o mesmo contexto, porque é a mesma coisa. Você pode dizer que o arco mede 60 graus ou que o ângulo central mede 60 graus aí. Pode dizer assim também, beleza? É só uma questão de notação aí. Medida angular e o comprimento de um arco, né? Então, vamos pensar nisso aqui, ó. Considere um ponto A sobre uma circunferência de raio R e centro O. Deslocando-se o ponto A sobre a circunferência, ele percorre uma distância, ao mesmo tempo que gira um ângulo A em torno do centro O. Então tá aqui, ó, o ponto A tá aqui e eu girei esse ponto, né, até nesse lugar aqui, ó. Eu arrastei esse ponto sobre a circunferência até chegar aqui, né? Quando chegou aqui, foi percorrida uma distância. Uma distância, o ponto andou uma distância aí, ó. Essa medida a gente chama de L, que é a medida do comprimento, que é uma distância, a distância percorrida pelo ponto A, daqui até aqui. Então é esse deslocamento que estava falando aqui, ó. O ponto A deslocou-se, ele deslocou daqui, veio se arrastando até chegar aqui. Então ele percorreu uma distância. Essa distância a gente fala medida de comprimento L. Tudo bem, gente? Né? Então é uma distância a ser percorrida. Né? Ele se deslocou daqui até aqui. Em termos de ângulo, então aqui a questão do comprimento L. Em termos de ângulo, a medida angular é, na verdade, esse movimento que é feito aqui. Ó. Então, esse ângulo que é formado aqui, que no caso aqui eu chamei de alfa. Então, aqui eu posso trabalhar com unidades distintas.
Então, L, que aqui seria o comprimento, né? Comprimento, e alfa, que seria o ângulo. Aí você pode falar assim, professor, mas no slide anterior o senhor falou que era a mesma coisa. Eu falei que era a mesma medida em relação ao ângulo. Quer dizer, eu posso falar que esse arco aqui é alfa também, né? Em termos de ângulo. Por exemplo, se esse alfa for 30 graus, eu posso falar que esse arco corresponde a 30 graus. Mas quando eu penso na distância que o ponto deslocou aqui, ó, que ele andou, aí eu estou falando de distância, estou falando de outra unidade de medida. Então aí vai ser a medida de comprimento que a gente vai chamar de L. Então toda vez que você estiver falando de um arco, tem duas formas de você falar aqui, ó. Você pode falar sobre o comprimento, né, do arco, ou seja, a distância percorrida no arco, ou pelo ângulo, né, pelo ângulo que é associado a ele. Então tem duas formas diferentes de falar, né? Você pode falar do comprimento, que é isso aqui, ou do ângulo, que é isso aqui, beleza?